Vamos então para o nosso terceiro encontro, conversando, lendo juntos o livro Me Abraça Forte, da Sue Johnson. Hoje estou num cenário diferente, depois você me conta se você gostou desse cenário. E me conta também aqui nos comentários se você está lendo o livro junto comigo, se você já leu, se já teve algum contato com essa obra-prima que a Sue Johnson deixou para nós. E hoje nós vamos falar então sobre receptividade emocional. Nós já conversamos que há uma importância gigantesca de aprendermos a expressar o que está por trás da nossa reatividade ou do nosso afastamento diante de situações que são ameaçadoras, que de forma inconsciente nós interpretamos como situações ameaçadoras para o nosso relacionamento. Só que existe uma outra parte disso. Não basta eu ter consciência do que está acontecendo, de quais são as minhas necessidades, quais são os meus sentimentos e compartilhar com a minha pessoa para que as coisas fiquem bem. Isso já é algo muito grande em termos de evolução emocional, de desenvolvimento pessoal, conseguir fazer isso no seu relacionamento. Mas infelizmente isso não basta. Precisa que a outra pessoa tenha um nível de receptividade emocional suficiente para acolher e para lidar com aquilo que você está compartilhando. O que você vai compartilhar, eu sei que é perturbador, apavora pensar em compartilhar os nossos medos mais profundos, as nossas dificuldades, enfim, aqueles temores que a gente só conta para o nosso travesseiro. Eu sei que não é fácil compartilhar isso com a nossa pessoa. E por que não é fácil? Porque a gente não tem garantias de como que a outra pessoa vai lidar com essa vulnerabilidade tão sensível que estamos compartilhando com ela. Então aqui hoje a gente vai conversar sobre essa receptividade emocional, que é descrita pela doutora Sue Johnson como a chave para uma vida de amor. E o que ela traz pra gente nesse capítulo? Tem 3 pontos principais que eu quero destacar aqui para você. O primeiro deles fala sobre um padrão de comportamentos que o casal tende a repetir. Lembra que no capítulo anterior nós falamos sobre os diálogos diabólicos, que são padrões de comportamentos repetidos que se manifestam principalmente na comunicação do casal e que vai causando cada vez mais afastamento, deixando o casal cada vez mais machucado, em sofrimento. Então, a Sue Johnson procurou, durante o trabalho dela, ajudar os casais a entenderem que o verdadeiro inimigo de um casal que está em conflito não é o outro. Então, se eu estou sofrendo no meu relacionamento, o meu principal inimigo não é a outra pessoa que não está fazendo o que eu gostaria, que não está atendendo às minhas necessidades. O inimigo real é esse padrão de comportamento, são esses diálogos diabólicos, é esse ciclo negativo que o casal entra e que repete sem se dar conta que isso está acontecendo. Tem uma analogia que a gente usa muito na terapia de casal principalmente, que diz que esse ciclo negativo, esse padrão de comportamento é como uma rede em que o casal entra e fica preso. Sabe o peixe quando fica preso ali na rede e ele fica se debatendo, mas não consegue sair dali? Esse ciclo negativo que o casal entra é como esse peixe na rede. O casal não consegue sair disso e eles vão continuar repetindo esses padrões de comportamento, e quanto mais um tem um comportamento que potencializa esse ciclo negativo, mais o outro vai ter um comportamento que potencializa também, e aí o casal não consegue sair disso. Então a doutora Sue Johnson faz um convite para o casal a conseguir enxergar esse ciclo negativo como o verdadeiro inimigo do casal, porque poucas coisas unem tantas pessoas quanto um inimigo em comum. Então, se o casal consegue enxergar que o grande problema é esse padrão, eles conseguem se unir para combater esse padrão.
Claro que apenas ter consciência disso, que esse padrão, esse ciclo negativo é o verdadeiro inimigo, não é suficiente para ajudar o casal a interrompê-lo. A gente vai conversar mais sobre outras etapas para que o casal consiga mudar essa dinâmica. Mas quando o casal consegue diminuir esse ciclo negativo, evitando que ele continue acontecendo com muita frequência, ou evitando que esse ciclo intercale, ou seja, evita que a briga comece pequena e vai ficando cada vez maior, o casal consegue ter mais condições de acessar emoções que são mais brandas, emoções que a gente chama de emoções mais vulneráveis. Então, ali durante a briga, o casal geralmente está expressando raiva. Quando o casal consegue diminuir o escalonamento da briga, diminuir a temperatura da briga, eles conseguem ter mais condições de acessar emoções que estão camufladas pela raiva. Essas emoções são tristeza, medo, constrangimento e vergonha. Então, se eu consigo dizer para minha pessoa, eu estou com medo de perder você quando você chega tarde do trabalho todos os dias e eu não sei onde você está. Eu tenho vergonha quando a minha família faz alguma coisa que te incomoda, que faz você ser desvalorizado. Eu tenho vergonha disso. Mas durante a briga, ninguém consegue compartilhar isso. Só aparece a raiva, a acusação, a crítica, a cobrança. E repito, não é fácil a gente compartilhar algo tão vulnerável com a outra pessoa. Mas eu preciso te dizer que para que a gente consiga estabelecer um relacionamento saudável, para que a gente consiga encontrar felicidade na vida conjugal, a gente precisa aprender a correr riscos. A gente precisa se permitir mostrar o nosso lado mais fraco. Esse lado que a gente aprendeu a esconder pela nossa história de vida ou pela história do nosso próprio relacionamento, que acabou se tornando um ambiente que não é seguro para eu compartilhar, para eu mostrar esse meu lado mais fraco. Mas isso é necessário, porque quando eu consigo compartilhar isso, as duas pessoas vão experimentar emoções, e as emoções elas nos movem. Nós somos movidos a emoções. As emoções elas não têm que ser polidas, cortadas. A gente não tem que olhar para as emoções como uma manifestação de instabilidade emocional, de falha, de fraqueza, de imaturidade, nada disso. A gente precisa aprender a entender o que as nossas emoções estão tentando nos dizer. A gente precisa se permitir nos deixar guiar por essas emoções, principalmente as mais vulneráveis, que são a de tristeza, medo, vergonha. E quando a gente consegue fazer isso, não só conseguimos romper, quebrar esse ciclo negativo, como também conseguimos estabelecer mais intimidade e conexão com a nossa pessoa. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para você é um reforço do que nós conversamos nos 2 primeiros encontros sobre o livro. E aí eu quero ler um trecho aqui do livro. Diz o seguinte: precisamos nos reconectar, verbalizar nossas necessidades de um jeito que leve nosso parceiro a reagir como queremos. Esse anseio por envolvimento emocional é nossa prioridade máxima, mais importante até que a necessidade de comida ou sexo. O drama do amor deriva dessa fome de conexão segura, um imperativo de sobrevivência que experimentamos do berço ao túmulo. A conexão amorosa é a única segurança que a natureza nos oferece.
Então aqui a Sue Johnson fala de algo inconsciente que acontece na nossa mente quando se trata de relações amorosas, de relações conjugais. Ela fala de como que esse vínculo, esse envolvimento emocional é a nossa prioridade máxima. É uma necessidade natural e biológica do nosso organismo. E é por isso que a gente reage tanto quando alguma situação é interpretada como uma ameaça a esse vínculo. E como que nós reagimos? Ou lutando ou fugindo. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para você é sobre as conversas chaves que a Sue Johnson diz que são importantes que a gente consiga estabelecer, porque elas promovem vínculo e conexão segura, segundo os estudos científicos sobre o apego adulto. E nós vamos ter um encontro para conversarmos sobre cada uma dessas 7 conversas que são transformadoras do nosso relacionamento. Mas aqui tem algo que ela destaca que está presente nessas 3 conversas, que permeiam essas 3 conversas. São 3 componentes principais: abertura, receptividade e envolvimento. Abertura. O que seria essa abertura? E aqui é algo para você refletir. Se a sua pessoa te faz a seguinte pergunta: posso me aproximar de você? Como que seria a sua resposta? Talvez você está pensando assim: Samantha, claro que eu diria que sim, que ela pode se aproximar de mim. Mas eu não estou falando de uma aproximação superficial. E eu não queria que você respondesse isso na sua cabeça também de uma forma superficial. Responda isso em profundidade. Você realmente está transmitindo essa abertura para a sua pessoa? Transmitir não só em palavras, muito mais do que em palavras, mas em ações, em postura. Você se mantém acessível para a sua pessoa, mesmo quando você está se sentindo inseguro, com dúvidas. Você consegue fazer isso? A receptividade que é o segundo elemento principal, o segundo componente principal das conversas. É como se a sua pessoa estivesse te perguntando o seguinte: você reagirá bem aos meus sentimentos? Ou seja, você consegue entrar em sintonia com a sua pessoa para que ela consiga expressar as emoções, as necessidades, os medos dela que estão diretamente associados a você? Você consegue manter essa receptividade para receber isso e devolver uma resposta de carinho, de atenção? E o terceiro componente principal é o envolvimento. É como se a sua pessoa estivesse te perguntando o seguinte: você vai me valorizar e ficar ao meu lado? O que é estar envolvido? É estar entregue, atraído, cativado, comprometido. É uma atenção profunda que a gente estabelece com outra pessoa. Uma atenção que passa a seguinte mensagem: nesse momento você é tudo o que importa para mim. É estar presente. Mais do que deixar o celular de lado quando estiver conversando sobre algo mais íntimo, ou pode até mesmo ser algo do dia a dia com a sua pessoa. É mais do que deixar o celular de lado. É ter uma escuta genuína e interessada pelo que a outra pessoa está te dizendo, pelo que ela está compartilhando com você. Você consegue estabelecer esse nível de envolvimento com a sua pessoa? Se você consegue se enxergar dentro desses 3 componentes principais, abertura, receptividade e envolvimento, então vocês têm chances muito grandes de estabelecerem essas 7 conversas e assim conseguirem se conectar
com muito mais intimidade e conexão. Espero que você tenha gostado da nossa reflexão nesse nosso encontro. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.